vocês, professor Yale Dias, para mais uma aula, dessa vez sobre ecologia. Primeiramente, lembre que ecologia é a área da biologia que estuda a relação entre os seres vivos, que a gente chama fatores bióticos, e os seres não vivos, que a gente chama fatores abióticos, ou seja, é a relação dos seres vivos com o meio ambiente. Então, primeiro critério que a gente quer destacar aqui sobre essa diferença. Fatores bióticos, bio, lembra vida, são seres vivos, são as bactérias, são as algas marinhas, são os protozoários, fungos, plantas e animais. E os fatores abióticos não têm vida, tá? Mas são essenciais à vida, como temperatura, o solo, a umidade, o ar, a água, tá? Então, fatores abióticos é aquilo que não tem vida, mas interfere diretamente na vida. Bom, existe o que chamamos de níveis de organização da vida, desde o mais simples, aqui o átomo, até o mais complexo, que é a biosfera. O que é que você tem que saber disso aqui? A ordem, as questões gostam de brincar muito com a ordem. É nessa ordem, ó, átomo, molécula, célula, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Por que é importante entender isso aqui? Porque é o panorama geral da biologia. Sabendo disso, você vai ter uma ideia geral do que a biologia estuda. Bem, vamos para os níveis de organização. Primeiro deles, o átomo. Imagine qualquer objeto. Imagine, por exemplo, uma caneta. Se a gente pegasse alguma coisa para triturar essa caneta, a menor partícula seria o átomo. Menor partícula da matéria é átomo. E o que é matéria? Tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Bem, os átomos mais importantes para nós aqui é o que a gente chama de chomps. Não esquece, coloca isso na tua cabeça. Chomps, átomo de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Por que esses, professor? Porque são os mais abundantes na matéria orgânica, são os mais presentes nos seres vivos. Agora, juntando átomos, eu consigo formar moléculas. Observe aqui uma coisa comigo. Se eu pegar 2 átomos de hidrogênio mais um átomo de oxigênio, vou formar uma molécula H2O. Que molécula é essa? Água. Se eu pego 2 átomos de oxigênio, fica O2, né? É um gás, gás oxigênio. Se eu pego um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio, vou formar o CH4, que é o metano. Então, ó, conjunto de átomos vão formar moléculas. E essas moléculas têm uma grande importância na nossa vida, né? A água é importante, o gás oxigênio é importante, o N2, nitrogênio, é altamente importante, por exemplo, para a fertilização do solo. A gente vai ver isso posteriormente. O O3, 3 átomos de oxigênio, vai formar o ozônio. A gente tem a camada de ozônio, que é a camada que nos protege da radiação solar e deixa a temperatura do planeta constante, que permite vida nesse planeta. Então perceba que as moléculas são muito importantes. Conjunto de moléculas vão formar as organelas, eu diria, primeiramente, como a mitocôndria, como o cloroplasto, como ribossomos, tá? Nem sempre é abordado nas questões, por isso eu não coloquei aqui, mas você já fica atento. Conjunto de moléculas vão formar as organelas. Conjunto de organelas vão formar as células. As células são primordiais, são muito importantes, tá? Lembre da teoria celular, que diz que todo ser vivo tem que ter célula, que diz que a célula é a unidade básica da vida, tá? Células. Conjunto de células com a mesma função, desempenhando as mesmas funções, vão formar os tecidos. A gente tem o tecido epitelial, tecido muscular, tecido nervoso, tecido conjuntivo.
Conjunto de tecidos vão formar os órgãos, como cérebro, coração, fígado, rins. Conjunto de órgãos vão formar um sistema. Por exemplo, sistema digestório. A gente tem boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, ânus. A gente ainda tem outros órgãos aí, o fígado, né, atuando, o pâncreas também. Então, conjunto de órgãos trabalhando com o mesmo fim, a gente vai chamar de sistema. A gente tem vários sistemas, além do digestório, sistema nervoso, né? Vários sistemas aí. Conjunto de sistemas vão formar o organismo, que é você e eu. São os indivíduos, são seres vivos. Podem ser bactérias, algas marinhas, podem ser fungos, protozoários, plantas e animais. É aqui, pessoal, que entra a ecologia propriamente dita. A ecologia ela vai estudar o organismo daí para frente. Olha, conjunto de organismos da mesma espécie vão formar uma população. Observe a imagem aí, ó. Vários seres vivos, indivíduos da espécie Homo sapiens. É uma população. Lembrando que, segundo Mayr, conceito de espécie aqui são indivíduos morfologicamente e fisiologicamente compatíveis que se reproduzem de forma natural na natureza, gerando descendentes férteis e viáveis. Os órgãos sexuais têm que ser morfologicamente compatíveis e também os gametas. Tá? Então, se liga, população, conjunto de indivíduos da mesma espécie. Se eu colocar, por exemplo, uma formiga, um cachorro e um gato no mesmo ambiente, eu tenho uma população? Não, porque são 3 indivíduos de espécies diferentes. População são indivíduos da mesma espécie. Bom, conjunto de várias populações em um ambiente, eu tenho uma comunidade. Imagina aí uma sala de aula. Na sala de aula eu tenho 50 alunos. Então eu tenho uma população, né? População de Homo sapiens. E aí eu coloco ali 10 cachorros, animal, cachorro. Coloco 10 gatos. Então eu tenho 3 populações no mesmo ambiente. E isso eu denomino comunidade. Observe a imagem aqui, ó. Tem população de algas, tem população de peixes, tem população de corais. Tudo isso no mesmo ambiente eu chamo de comunidade. Conjunto de comunidade, nós teremos aí um ecossistema. O que é o ecossistema? São os fatores bióticos, aqueles que têm vida, interagindo com os fatores abióticos, aqueles que não têm vida. Tá? Então, quando falar em ecossistema, lembre também de bioma, Pantanal, deserto, tá? Caatinga, cerrado. São um ambiente interagindo com os seres vivos. E o conjunto de ecossistemas, a gente tem aí a biosfera, nosso planeta. Bom, como eu falei, lembre da sequência. As questões gostam de colocar a sequência e, por exemplo, 6, deixa só a barrinha para você completar e marcar a alternativa correta. Então, observe, ecologia cai demais no Enem e nas provas em geral. Bom, aqui é só uma representação do que a gente viu anteriormente. Átomo, conjunto de átomos formam moléculas, conjunto de moléculas formam células, conjunto de célula tecido, conjunto de tecido órgão, sistema, organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Outro conceito bastante importante e muito cobrado na ecologia é a diferença entre nicho ecológico e habitat. Habitat, meus queridos, é o local onde aquele ser vivo reside. Por exemplo, o morcego na caverna, o passarinho no ninho, ser humano na casa, é o habitat. Bom, nicho ecológico é bem maior que isso. São as características do indivíduo. Por exemplo, olha aqui, ó, esse cervo. Ao redor dele nós temos predadores, parasitas, água e alimento, temperatura e umidade, condições de reprodução. Isso tudo é o nicho ecológico, são as características daquele indivíduo. Por exemplo, o leão. Nicho ecológico do leão é que ele é carnívoro, ele é um macho alfa, ele é territorialista, predador, topo de cadeia. Isso é nicho ecológico, são as características daquele indivíduo.
indivíduo. Habitat é o local onde ele reside. Não esquece, é muito importante. Bom, vamos dar um destaque nos fatores abióticos. Ao prefixo a, aquilo que não tem vida, mas interfere de maneira direta nos seres vivos. Por exemplo, o primeiro deles que a gente destaca é a luminosidade. Quem é a fonte de luz? O Sol. Nós temos aí o que a gente vai chamar de níveis tróficos. São os produtores, plantas, algas marinhas, cianobactérias. Elas produzem energia através da fotossíntese, mas a fotossíntese só ocorre a partir da luminosidade do Sol. Olha a importância. A fotossíntese, ela promove tanto o gás oxigênio, experimente aí ficar 3 minutos sem respirar. Não é possível. Então a fotossíntese feita pelas algas, pelas plantas, liberam oxigênio e também energia necessária para que a vida permaneça no ambiente. Então a luminosidade é importante pela fotossíntese, é importante também para enxergar as coisas. Imagine o ser humano aí da pré-história, que não dominava o fogo. Ele tinha que ficar bem atento lá na floresta, porque tinham vários predadores dele. Por exemplo, que já foi extinto, né? Tigre dente de sabre. O ser humano ele tinha que ficar bem atento. Tanto é que quando anoitecia, ele ia para as cavernas se proteger. Tá? Então a luminosidade é muito importante para a sobrevivência, para você enxergar, ver ali o perigo que está ao seu redor. E sem falar também que existe o nosso relógio biológico. Em um determinado país está de dia, em outro país está à noite. Tá? Lembre dos solstícios e equinócios. Equinócios é quando as horas do dia são iguais às horas da noite. Então 12 horas de dia, 12 horas de noite. E solstício tem época que o dia é maior que a noite e tem época que a noite é maior que o dia. Isso tudo interfere na vida. Tá? Então, primeiro fator, luminosidade. Lembre também que a luminosidade ela mantém a temperatura constante, tá? Através da camada de ozônio. Então perceba, imagine se no nosso planeta a variação de temperatura fosse muito brusca, nós não sobreviveríamos. Próximo fator abiótico é a temperatura. Eu lembro a você que existem seres de acordo com o seu grau de temperatura. O primeiro deles é os seres pecilotérmicos, que são indivíduos de temperatura variável, tá? Que são os peixes, anfíbios e maioria dos répteis. Por quê? Porque tem a ver com a cavidade do coração, tem a ver com a circulação grande, pequena, tem a ver com o sangue oxigenado e o sangue venoso, tá? Então, o peixe, o sapo, né? Esses indivíduos eles têm variação da temperatura de acordo com o ambiente. Já os seres homeotérmicos são seres de temperatura constante, são os mamíferos e as aves. Ora, esses dois seres têm um coração tetracavitário. Então tem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, permitindo que o sangue oxigenado, que é o sangue rico em oxigênio, não se misture com o sangue venoso, que é o sangue rico em CO2. Por que isso é importante? Porque se eu tenho sangue oxigenado que não se mistura, então eu tenho maior eficiência de oxigenação nos músculos, fazendo com que o metabolismo seja acelerado. Perceba você, quando vai jogar uma bola, andar de bicicleta, praticar algum exercício, sua temperatura interna fica muito alta, fica quente. É por isso que a gente transpira, para liberar suor, esse suor evaporar e trazer uma sensação de frieza para equilibrar a nossa temperatura. Então, ó, por que os seres homeotérmicos são de temperatura constante? De acordo com o seu coração, que é tetracavitário, que o sangue arterial não se mistura com o sangue venoso, dá uma maior eficiência e torna o metabolismo desses indivíduos mamíferos e aves mais acelerado. E outro fator abiótico, sem dúvida nenhuma, muito importante, é a água. A água, nosso planeta é 70% água, nosso corpo também é 70% água.
A água foi onde a vida iniciou. Todos os seres vivos querem armazenar água. Inclusive, ó, a gente tem a imagem da minhoca. A minhoca vive em ambientes úmidos. Se você pegar a minhoca e colocar ela à mercê do sol, ela vai morrer, sem dúvida nenhuma. Ela gosta de ambientes úmidos, tá? Então, verifique aí que a água também é muito importante. Agora, os fatores bióticos. Bio, lembra vida. Existem, que a gente destaca, os níveis tróficos. A gente fala de produtor, que é aquele que produz energia, consumidores de primeira ordem, que é o consumidor primário, secundário, terciário, tá? Consumidor de primeira ordem, consumidor primário. Consumidor de segunda ordem, secundário, e assim sucessivamente os decompositores. Muito bem. Os produtores, eles podem ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Bora lá. As questões gostam de brincar muito com isso. Quem são os produtores? Algas marinhas, que conseguem fazer fotossíntese. A gente tem também as plantas, algumas cianobactérias, tá? Conseguem fazer fotossíntese. Mas a gente tem indivíduos que também são produtores, mas por quimiossíntese. Fazem reações químicas, por exemplo, as bactérias do gênero Rhizobium, que estão aqui contribuindo para o processo de fixação do nitrogênio. O nitrogênio que torna o solo fértil para o desenvolvimento de plantas leguminosas, milho, feijão, que é muito importante para a nossa alimentação. Bom, consumidores de primeira ordem, né? A gente tem aí os herbívoros. Deixa eu fazer aqui. Imagine aqui, ó, sol. Aí a gente tem produtor, P de produtor. Nós temos consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Aqui é uma cadeia alimentar. Perceba que os produtores vão ter maior quantidade de energia. Por quê? Porque eles vão adquirir essa energia diretamente da fonte. Quem é a fonte? O sol. Então, ó, 100% de energia. Bem, só que esses produtores vão adquirir essa energia para realizar seus processos metabólicos, então vão gastar calor. Já o consumidor primário, que vai se alimentar, por exemplo, da plantinha, aqui ó, o grilo, consumidor primário, vai se alimentar da planta. Ele não vai consumir 100% da energia, ele vai consumir um pouco menos. Vamos colocar aqui 80% da energia. Bom, consumidor secundário vai se alimentar do primário, né? Olha aqui o sapo no exemplo. O sapo ele já vai adquirir um pouco menos de energia, 60%. Próximo, a cobra, consumidor terciário, né? Nesse nosso exemplo, já vai consumir um pouco menos de energia, 40% de energia. Então perceba, anote isso. A energia ela é unidirecional. Por quê? Porque ela sempre vai dos produtores em diante, só numa direção. A energia é unidirecional e decrescente. Decrescente por quê, professor? Porque a energia está diminuindo. Produtor 100%, consumidor primário 80%, consumidor secundário 60%. Então, quanto maior a cadeia alimentar, menor a quantidade de energia que esses indivíduos de topo de cadeia, que é consumidor quaternário, eles vão obter. Então, se atente que a energia, anote, energia, ela é unidirecional e decrescente. Bom, decompositores, pessoal. Os decompositores também são muito importantes, por quê? Porque eles reciclam a matéria orgânica. O que é reciclar? Aproveitar o que está ali em desuso, digamos assim. Então, ó, se um indivíduo morre, uma planta, um animal, um fungo, qualquer ser vivo morre,
Existem indivíduos que são decompositores que vão se alimentar ali daquele indivíduo morto e que vão liberar os nutrientes para o solo. Ora, eu e você, do que nós somos feitos? Nós temos água, nós temos sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas. Isso tudo são nutrientes para quem? Para o solo. O que uma planta precisa para sobreviver? Precisa de água, de um solo fértil, de luz solar, de gases, não é isso? Então, os decompositores reciclam o nutriente que foi decomposto ali pelo indivíduo morto e devolvem à natureza. Quem são os indivíduos decompositores? Fungos, bactérias, e a gente tem até alguns insetos que a gente chama de insetos detritívoros, que se alimentam ali, por exemplo, da carne em putrefação, né? As larvas de moscas. Bom, então, lembre, 3 níveis tróficos aí, os níveis mais importantes. Produtores são fotossintetizantes ou quimiosintetizantes, plantas, algas, cianobactérias. A gente tem os consumidores, podem ser herbívoros, se alimentam de plantas, podem ser carnívoros, se alimentam de carnes, ou onívoros, né, se alimentam de qualquer coisa. E os decompositores, são os fungos, bactérias e insetos. Importante também ressaltar que aqui nessa cadeia alimentar, se um produtor morresse, botar aqui D de decompositor, o decompositor iria reciclar a matéria orgânica. Se o consumidor primário, que é o gafanhoto, morresse, o decompositor ia agir. Consumidor secundário, terciário, da mesma forma. Então, os decompositores, a gente não consegue colocar ele na cadeia alimentar. Ele está aí apto para reciclar a matéria orgânica de qualquer indivíduo que morrer. Bom, diferença entre cadeia alimentar e teia alimentar. Meus queridos, cadeia alimentar não ocorre na natureza, é simplesmente uma representação didática para o entendimento. Mas olha, cadeia alimentar é essa conformação uniforme. Aqui a gente tem a planta, representante de um produtor. Produtor por quê? Produz energia, pega diretamente da fonte, que é o sol, fazendo a fotossíntese. Consumidor primário, herbívoro, aqui ó, o gafanhoto se alimentando da flor. Consumidor secundário, o rato se alimentando do gafanhoto. Consumidor terciário, a cobra se alimentando do rato. Consumidor quaternário, o gavião está se alimentando da cobra. Professor, é assim que acontece na natureza? Não. Ora, é só o gafanhoto que se alimenta da flor? Não, a gente tem aí abelhas, a gente tem beija-flor, são vários indivíduos diferentes se alimentando do mesmo indivíduo. Quem come o gafanhoto é só rato? Não, pode ser o sapo e vários outros indivíduos. Então, o que a gente tem na natureza é uma teia alimentar. É mais ou menos esse esqueminha aqui, ó. Fitoplâncton, o que é isso, professor? São algas microscópicas que a gente não consegue enxergar a olho nu. Elas ficam à deriva ali no mar, nos oceanos. Quem é que se alimenta delas? O crio. Também pode ser os copépodes. Então, há vários indivíduos diferentes se alimentando da mesma fonte. E o crio, quem é que se alimenta? Pode ser o plâncton carnívoro, que a gente chama de zooplâncton. Pode ser a ave, como o pinguim. Pode ser os peixes pequenos. Pode ser a baleia, um mamífero enorme, as focas. Então, a gente tem na natureza uma teia alimentar. Bom, para fixar, vamos fazer algumas questões. Primeira delas, o esquema representa uma teia alimentar que se constitui de um conjunto de cadeias alimentares caracterizadas pela passagem de energia e nutrientes entre os organismos de um ecossistema. Tá aí a nossa cadeia alimentar, né? Nossa teia alimentar. Nessa teia, então, letra A, o fluxo de energia e matéria está ocorrendo da galinha para o gafanhoto. Aqui nós temos a galinha, gafanhoto. Ora, quem é que se alimenta de quem? É a galinha que se alimenta do gafanhoto ou o gafanhoto se alimenta da galinha? Sem dúvida nenhuma, a galinha que se alimenta do gafanhoto. Então, o fluxo de energia é o contrário do gafanhoto para a galinha. Então, letra A, falsa. B,
As bactérias detêm a maior parte da energia? Claro que não. Quem tem a maior parte da energia? Os produtores. No caso aqui é o capim, porque faz fotossíntese, pega diretamente da fonte, que é o sol. Letra C. O homem é consumidor secundário e terciário? Bora lá. Onde é que está o homem? Está aqui, né? Bom. Capim, produtor. Vaca, consumidor primário. O homem, consumidor secundário. Beleza. Bora ver se é terciário. Capim, produtor. Gafanhoto, consumidor primário. Galinha, consumidor secundário. O homem aqui, ó, também exerce função de consumidor terciário. Bora segurar a letra C. Letra D. A composição revela a presença de 3 consumidores primários. Bora observar. Vaca se alimenta do capim, consumidor primário. 1. Gafanhoto se alimenta do capim, outro consumidor primário, né? Então vou colocar aqui 2. Tem um outro indivíduo que se alimenta do capim? Não. Por que não, professor? Se tem bactéria e fungo? Lembre, bactéria e fungo não são consumidores, são decompositores. Olha como a questão foi capciosa. Letra E. A cobra ocupa o 3º nível trófico, sendo, portanto, consumidor terciário. Bora observar aqui a cobra. Tá aqui. Capim produtor, gafanhoto consumidor primário, cobra consumidor secundário e não terciário. Então, resposta correta, sem dúvida nenhuma, letra C, porque o homem nessa teia alimentar exerce função de consumidor secundário e terciário. Um professor recomendou a um aluno que fizesse uma observação cuidadosa em seu aquário, considerando a água nele contida, o ar que estava sendo injetado, a luminosidade, a temperatura. O limo verde, vou destacar isso aqui de outra cor. O limo verde, as plantas aquáticas, os peixes, eventuais larvas e que não se esquecesse dos organismos invisíveis a olho nu. Nessa recomendação, o professor fez menções a componentes abióticos e bióticos do ecossistema aquário, em número de respectivamente. Quando ele fala respectivamente, é em sequência, né? Então ele quer os fatores abióticos e fatores bióticos. Bora lá. Abiótico é aquilo que não tem vida. Então ele falou aqui, ó, a água, um fator, o ar, segundo, luminosidade, terceiro, temperatura, quarto. Então a gente tem aí 4 fatores abióticos. Então elimina aí B. Pronto. Já matou a questão. B, D, C e E. Bora olhar aqui os fatores bióticos. O limo verde, o que é isso? Tudo que tem alga. Pode ser líquens, pode ser aí musgos, tá? Limo verde, 1. Plantas aquáticas, 2. Peixes, 3. Larvas, 4. E organismos visíveis, invisíveis a olho nu, 5. Letra A. Há espécies de insetos cujos machos e fêmeas vivem no mesmo esconderijo. Porém, na hora de alimentar-se, a fêmea busca o sangue de outros animais, enquanto o macho se alimenta da seiva das plantas. Nessas circunstâncias, podemos afirmar que... Bom, então a gente tem aí indivíduos da mesma espécie, a fêmea se alimenta de sangue e o macho se alimenta de planta. Isso a gente vê na maioria dos mosquitos, né? Por exemplo, o mosquito Anopheles, né, do gênero Anopheles, a fêmea é hematófaga, se alimenta de sangue e transmite a malária. E o macho se alimenta de seiva da planta. Bom, letra A. Ambos ocupam nichos ecológicos diferentes. Olha aí, ó, brincando com os conceitos entre nicho e habitat. Porém, têm o mesmo habitat. Bora segurar essa alternativa. B. Ambos ocupam o mesmo nicho ecológico.
porém com habitats diferentes. Mesmo nicho ecológico não, porque se fosse o mesmo nicho ecológico, se alimentaria da mesma coisa, e a fêmea é de sangue e o macho de seiva. Letra B está fora. C. Ambos ocupam o mesmo nicho ecológico. Falou em mesmo nicho ecológico, está fora. O macho é consumidor de segunda ordem ou de qualquer outra ordem superior. Ele seria consumidor de primeira ordem, herbívoro, né, que se alimenta da seiva de planta. Está fora. Letra E. Fêmea. A fêmea é sempre consumidora de primeira ordem? Não necessariamente. A fêmea é hematófaga, então vai depender ali do indivíduo. Por exemplo, nós seres humanos somos topo de cadeia. Então, se uma fêmea pica, chupa o nosso sangue, então ela não vai ser consumidora de primeira ordem, não. Então, alternativa correta, letra A. Eles têm nichos ecológicos diferentes, tá? Um se alimenta de sangue e outro se alimenta de seiva, porém o mesmo habitat, o mesmo local de residência. Atualmente, a biologia tem a preocupação de estudar os seres vivos, não isoladamente, mas em conjunto com o meio ambiente. Isso é ecologia, tá? Seres vivos interagindo com o meio ambiente. De acordo com esta proposta, é correto afirmar que. Então, ele quer os itens corretos. 1. Ecologia é a parte da biologia que estuda as interações dos seres vivos uns com os outros, olha aí, e com o meio ambiente. Corretíssima, corretíssima. 2. População é um conjunto de indivíduos de diferentes espécies. Falso. Falei para vocês que população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. 4. Ecossistema é o conjunto de relações entre os seres vivos e o mundo físico. Correto. São os fatores bióticos interagindo com os fatores abióticos. 8. Habitat é o conjunto dos hábitos ou atividades de uma determinada espécie. Olha aí ele brincando entre os conceitos de nicho ecológico e de habitat. Isso aqui é o conceito de nicho ecológico. Falso. E 16. Biosfera constitui a porção do planeta habitada pelos seres vivos. Correto. Bio, lembra vida. Então, correto. 1, 4 e 16. Que dá 1, 4 e 16, que dá 21, né? A soma. Uma certa espécie de anfíbio consegue sobreviver em locais entre 18 e 30 graus Celsius de temperatura ambiente. Aqui é a situação 1. A temperatura média, variando entre 20 graus Celsius e 30 graus Celsius, presente em algumas matas litorâneas do sudeste brasileiro, torna um ambiente ideal para essa espécie viver. Situação 2. Esse anfíbio alimenta-se de pequenos invertebrados, principalmente insetos, que se reproduzem nas pequenas lagoas e poças de água abundantes no interior dessas matas. Situação 3. No texto, as informações 1, 2 e 3, referentes a essa espécie, relacionam-se respectivamente. Bom, 3, acabei de ler, está fresco na mente, alimenta-se de invertebrados e insetos. A alimentação, as características, ó, se reproduzem em pequenas lagoas, poças de água, e isso é nicho ecológico, sem dúvida nenhuma. Então, a gente elimina aí a letra C e letra D. Bora lá, situação 1. Uma certa espécie de anfíbio consegue sobreviver em locais entre 18 graus Celsius e 30 graus Celsius de temperatura ambiente. Isso aí é habitat ou é nicho ecológico? Situação 2. A temperatura média, variando entre 20 e 30 graus Celsius, presente em algumas matas litorâneas do sudeste brasileiro, torna um ambiente ideal para essa espécie viver. Ó, ambiente para a espécie viver, isso é habitat. Então a gente elimina a letra B, fica entre A e E. Então a situação 1 é habitat ou nicho ecológico? Uma certa espécie de anfíbio consegue sobreviver
em locais entre 18 graus Celsius e 30 graus Celsius de temperatura ambiente. Bom, isso aí, pessoal, é nicho ecológico. É uma característica do ambiente para esse indivíduo sobreviver, tá? Não é uma descrição, é uma característica, letra E. Considere o texto adiante. A cutia é um roedor de hábitos noturnos, muito comum nas matas brasileiras, onde vive em tocas. Olha, ele já está começando a descrever, né? Ao cair da noite, ela sai da sua toca à procura de alimento, que consiste em frutos e raízes. Seus inimigos naturais são carnívoros de médio porte. A descrição, como um todo, refere-se ao, sem dúvida nenhuma, letra B, nicho ecológico. São as características daquele indivíduo. Na região da quarta colônia italiana, no estado do Rio Grande do Sul, encontram-se fragmentos de Mata Atlântica, que levou essa região a ser incorporada à Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, reconhecida pela Unesco em 1993. A importância dessa reserva reside na grande biodiversidade presente e no impedimento de sua extinção. Qual dos conceitos ecológicos a seguir abrange mais elementos da biodiversidade? Olha aí, ó, níveis fundamentais da vida. Qual que tem maior nível? Espécie. Espécie é a mesma coisa de organismo. População. Nicho ecológico não é nem nível fundamental da vida. E habitat também não. Entre espécie, população e comunidade, sem dúvida nenhuma, a que abarca mais, tem um nível maior, é a comunidade, letra D. Então, essa foi a nossa aula. Desejo bons estudos para vocês. Forte abraço.